Uhum. Bom, irmãos, bom dia, né? Graça e paz. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo da Constituição da nossa igreja, né? IPB. Os irmãos estão vendo aí, né? Acho que o pastor vai trilhando e vai dando feedback aí também, para ver se está tudo ok aí na nossa Tá ótimo, tá perfeito. PowerPoint aí. Parece que a gente vai aprimorando, Roberto, vai melhorando, ó, tá perfeito. Até as cores estão É, vibrantes, tá tudo perfeito hoje. amém, amém, pastor. Então, bom, irmãos, vamos para o artigo 4º, né? Vamos estudar o nosso artigo 4º da nossa Constituição, capítulo 2, né? Que fala sobre a organização das comunidades locais, né? Então, o artigo 4º, vamos ler aí, os irmãos podem acompanhar. A igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores, sob sua guarda, associados para os fins mencionados no artigo 2º, e com governo próprio, que reside no conselho. Certo? Vamos ficar nesse caput aqui, irmãos, do artigo 4º, tá bom? Então, a igreja local é essa comunidade constituída de crentes professos, associados, né, com seus filhos e outros menores sob sua guarda, associados para os fins do artigo 2º, que os irmãos viram. Estão acompanhando aí, né, pastor? O artigo 2º. Roberto, tá tudo perfeito, cara. Até o que você tá grifando aí, se você tá fazendo grifo, tá dando pra ver. Os irmãos estão vendo direitinho. Que coisa boa. Isso. Então, os crentes lá no artigo 4º a gente viu que são crentes professos associados para os fins do artigo 2º. Artigo 2º diz o que, irmãos? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamento, na sua pureza, integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no Senhor e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a finalidade, né, irmãos? Nós vimos isso lá, já vimos isso aqui nas aulas anteriores. O artigo 4º invoca o artigo 2º, né? Dizendo que nós nos associamos, eu, você, meu irmão, minha irmã, jovem, criança, adultos, pré-adolescentes, né? Terceira idade, todos nós nos associamos para esses fins: prestar culto ao nosso Senhor Jesus, pregar o Evangelho, fazer um culto em espírito e em verdade, em adoração em espírito e em verdade. Nós nos associamos para esses fins com governo próprio. E o governo próprio, o governo próprio reside no conselho, né, na igreja local. Mas eu queria começar, irmãos, aqui com os irmãos, trazendo aqui a primeira parte do artigo 4º. A igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, pastor. Crentes professos. A pergunta que eu faço aqui, pastor, eu acho que a gente pode pensar um pouco, inclusive o nosso irmão Onésio Figueiredo, né? Para poder nos ajudar aí com seus comentários também sobre esse ponto. O que se entende, né, por crentes professos na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja Reformada, né? Porque ele admite aí haver crentes não professos, né? E aí a gente extrai esses ensinamentos aí do nosso irmão e pastor Onésio, que traz esses comentários, né? A pergunta que a gente faz para os irmãos: bom, ela está falando constituída de crentes professos. Então, existem crentes não professos? Né? Há a possibilidade de crentes não professos? Há crentes professos não redimidos na igreja institucionalizada? Ou a gente quiser fazer a separação, aquela diferenciação de conceito, a igreja visível e a igreja invisível, né? Há diferença disso? Existe aquele crente que frequenta os cultos, frequenta as reuniões, participa das atividades da igreja, né? Participa aí das galinhadas da SAF, né, pastor? Está presente em todos os eventos e tal, e ele não é um crente professo, né? É um crente não professo. É possível isso, meu irmão, minha irmã? O que você acha, você que está aí nos assistindo aí, né, participando dessa aula? A gente tem que lembrar daquele conceito de igreja visível e igreja invisível, né? Que a igreja invisível é aquela que Deus vê,
conhece todos os seus eleitos, chamados, vocacionados, né, que responderam a essa fé salvadora, correto? E a igreja visível, que é a igreja que nós vemos, né? O nome já diz. Essa igreja é institucionalizada, que a gente conhece com os nossos olhos, palpável, né? Que marcha sobre a terra e tal. Né? Alguns gostam de usar esse termo aí. Agora a gente tem que ter sempre em mente isso aí, né, o pastor? Fora do corpo de Cristo não há salvos. Pois a igreja liga na terra o que Deus ligou no céu. Então, se a gente for olhar os versículos que tratam disso, né, a gente vai perceber o seguinte, ó, se fora do corpo de Cristo não há salvos, porque o que a igreja liga na terra, né, pois a igreja liga na terra o que Deus eternamente ligou no céu, aí a gente vai chegar à conclusão de que aquilo que aqueles irmãos que estão fora do corpo de Cristo, mesmo na igreja visível, não tem salvação em Cristo, certo? Não está ligado a que Deus ligou eternamente nos céus. Mas nós não conseguimos ver isso. Esse juízo, esse julgamento, não compete a nós. Dizer, não, esse irmão aqui, ele é crente aqui, mas ele não é professo de verdade. Ele está aqui professando a fé, fez a pública profissão de fé, mas ele não é convertido. Não cabe a gente fazer esse juízo, né? Por isso que o artigo 4º diz crentes professos. Ele não vai entrar nessa discussão. A igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos. Eu penso, Roberto, até sobre essa questão, e ele trata isso também, é que na igreja visível, né, assim, eu vou falar igreja como instituição, eu não vou falar igreja como corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo só há professos, né? Mas na igreja instituição, elas são formadas por crentes, né, crentes verdadeiros e crentes não verdadeiros, né? É aquilo que a Bíblia, e ele próprio está falando aqui, o nosso irmão, né, do joio, né? Exatamente, do joio no trigo. Os lobos, né, disfarçados de ovelha, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para a igreja, né, instituição, nós vemos que existe, eu vejo que há os professos, são crentes mesmo, são crentes no Senhor Jesus Cristo, são pessoas piedosas, tementes, descansam na graça, na soberania de Deus, sabendo que a igreja é de Deus. Né? Pronto, eu vou descansar na graça, eu vou fazer a minha parte, né? Qual que é? A gente vai falar sobre quais são os deveres dos membros da igreja, né? Mais pra frente. Então, esses crentes que são professos são esses irmãos que de fato descansam na graça, são de fato irmãos piedosos, né? Agora existe aqueles amigos do evangelho e, né, que concordam, né, com o evangelho, mas gostam do ambiente igreja, mas ainda não passaram por um processo de regeneração. Ainda estão, né? Porque, Roberto, querendo ou não, quando eu olho para essa questão de profissão, de fé, eu vejo que a profissão de fé eu não sei se o Onésio trabalha isso aqui, mas a profissão de fé, primeiro, ela é dada no coração. Sabe? Ela é dada no coração. Porque não adianta eu preparar uma pessoa para batismo, profissão de fé, apenas porque ela quer agradar um pai, uma mãe, ou um namorado, um marido, ou esposa, ou se sentir melhor no meio da família, ou estar no meio que ele gosta, e ele vai professar a fé, mas no coração não professou. É um crente que vai ser joio a vida toda dentro da igreja. É uma pessoa que vai ser assim, em vez de abençoar a obra, ele vai estar atrapalhando em muitos aspectos. Porque o evangelho ainda não foi internalizado, né? Mas vamos lá, senão nós saímos do foco aqui. Eu só estou abrindo um adendo. Pode continuar aí, Roberto. Exatamente. E Jesus trata disso em Mateus 13, né, quando ele fala da parábola do joio, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo.
lá em Mateus 13, 24 a 30. É semelhante, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Olha só, né? E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, né? Aí os discípulos até pedem para explicar isso aí, né? Aí Jesus lá no verso 36 explica, né? Depois que ele despede as multidões, interessante, ele despede as multidões, aí chegando os discípulos nele, pergunta, ele explica a parábola do joio e responde, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros os anjos. Então, nessas passagens, irmãos, né, pastor, vai revelando que a igreja visível é a soma de todos os professos, mas nem todos os professos são chamados, eleitos por Deus. Correto? A gente pode repetir, né, pastor, sobre esse ponto? Pode. A igreja visível é a soma de todos os professos, por isso que o artigo 4º, né, da nossa Constituição diz, a igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos. Então a conclusão que se chega com base nos textos bíblicos e com a mens legis, né, o sentido da norma do artigo 4º da nossa Constituição, é de que a igreja visível é a soma de todos os professos. Exatamente. Mas nem todos os professos são eleitos de Deus. Tá? É por isso que, assim, eu vejo até essa questão como graça de Deus, Roberto. Sim. E é o seguinte, quando você fala graça de Deus, pastor, eu entendo. Veja, não compete a nós ficar investigando, sondando, procurando os crentes professos que não são eleitos. Isso não cabe a nós. A nossa tarefa, o método para a salvação do homem é o Evangelho. Correto? O método. Eu vejo assim, sabe, Roberto? É a graça. Exatamente. Agora, quem Cristo chamou, isso aí compete a Cristo, a Deus, né? Não compete a nós ficar ali fazendo juízos, e até porque Tiago diz, né, que nós não podemos ser juízes do nosso irmão. A gente não pode, né, fazer julgamentos. Quando a gente julga outro, nós estamos julgando a nós mesmos, porque senão a gente substitui o papel de Deus. Então não compete a nós. Mas é só para compreender que há crentes professos que não são chamados. Por isso que a gente vê, né, na igreja determinadas questões, às vezes, que ocorrem. Mas é só para ficar claro aí esse ponto. Eu olho para esse aspecto, Roberto, falando, por exemplo, nós estamos tratando aqui do capítulo 2, né, do artigo 4º, viu, irmãos? Da organização de comunidades locais. E é para trazer a consciência dos nossos alunos aqui, dos irmãos que estão assistindo a IBD, que na igreja, a igreja local, ela não tem só santos, só tem gente piedosa, só tem gente que foi regenerada, não. Na igreja existe também o joio. Existem pessoas que vão ser joio, que vão tentar parar a obra, vão tentar colocar entraves na obra, vão ser de fato uma pedra no calcanhar da liderança ou de outros irmãos, né? Infelizmente é uma verdade bíblica, né? É uma realidade bíblica, não é nada que o Roberto está inventando, o pastor Camilo está inventando. Quando nós olhamos para uma igreja local, uma igreja instituição, ela não tem só ela só não tem crentes, ela salvos, convertidos, pessoas piedosas, ela vai ter outro tipo de pessoa, né? Então, aqueles que professam da boca para fora, mas o coração ainda não professou. Mas vamos lá, Roberto. Podemos inclusive, pastor, sobre esse mesmo ponto, né, também, fazer menção a Mateus capítulo 7, verso 15. Os irmãos aí em casa podem abrir também, né, as suas Bíblias em Mateus capítulo 7, verso 15, quando vai falar dos falsos profetas, né, pastor? Você quer que eu leia aqui? Pode ler, pastor. O capítulo 7, verso 15, até o... Pode ler até o verso 23, né?
Os irmãos que estão em casa, abram as Bíblias, hein, irmãos? Vamos ler a Bíblia. Até o 23, né? Então tá lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, olha só, pastor. Tem 3 questões importantes aí. Primeira coisa, que há falsos profetas disfarçados em ovelhas, que por dentro são lobos roubadores na igreja. Certo? Os falsos profetas, né? Segunda coisa, como identificá-los? É que pelos seus frutos os conhecereis. Tá certo, irmãos? Os irmãos estão acompanhando aí Mateus capítulo 7, versos 15 e seguintes. Pelos frutos você conhece o lobo disfarçado, a ovelha disfarçada, o lobo disfarçado de ovelha, né? O falso profeta. O joio, né? Então veja, pelo fruto você conhece. E como você pode identificar? A árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, e é aquilo que está no nosso boletim dessa semana. A árvore boa, ela dá bons frutos, né? Olha lá, porque ela está ligada a uma raiz, um alicerce inabalável, que é Cristo. E para nós que estamos aqui estudando a Bíblia, né, e estamos buscando aprofundar e buscar as raízes, os fundamentos, e nos alicerçar no que há de uma doutrina sólida, bíblica, né, cristocêntrica, a gente vai entender que o lobo, ele não firma-se nessa raiz. Ele não firma. A Bíblia diz que assim toda boa árvore dá bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Acontece, aquela árvore que não está firmada com a raiz em Cristo, nas águas, né, que realmente trazem esse substrato, esse fundamento doutrinário, bíblico, né, cristocêntrico, ela não vai dar esse fruto, ela vai ser reconhecida pelos seus maus frutos. Maus frutos. E aí eu acho que a gente pode fazer a relação com aquele crente que professou a sua fé, mas ele dá mau fruto ou não dá fruto nenhum, né? Inclusive, até a Pedro, né, fala isso. Ele tem que tomar cuidado. Tô no texto de Pedro, você acredita? Pois é, veio à minha mente agora o texto de Pedro. Ele fala isso. 2 Pedro 2, de 12 a 22. Lê para nós aí, pastor. Exatamente. Aqui. A gente tá bem sincronizado, viu, Roberto? Os pensamentos. Sintonia, né, pastor? Sintonia, Espírito Santo de Deus. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Receberão injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas de deformidades, eles se arregalam com suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado,
engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Forte demais, né? Muito severo, uma advertência pesada para aqueles que às vezes brincam, né, com o evangelho ou até enganam a si mesmo, né, pensando que há uma união entre o mundo, o pecado, a injustiça e a santidade de Deus, né, e a justiça de Deus. Não há comunhão, né, pastor? Não há. Tanto que foi isso que levou Cristo para a cruz. Aí Hebreus vai falar, vocês vão voltar de novo? Vocês foram resgatados. Aí o próprio Pedro fala, né? Vocês foram resgatados, vocês vão voltar de novo? Roberto. Como vocês vão ter? Como tem salvação para vocês? Roberto. Não há união, né? É difamar o nome de Cristo, né? Então, realmente uma advertência severa de Pedro aí para o joio, né? Para aqueles que levam a vida cristã de qualquer jeito, né? Brincando, relativizando tudo, não tem nada a ver não, tal. Então, e isso, Roberto, isso traz um chamado muito forte para aqueles que estão na igreja. Um chamado à pureza, um chamado à integridade. Integridade. Ou você é íntegro com Deus no corpo, ou você não está no corpo, não é íntegro. Cara, exatamente. Não tem como ser agente duplo. Eu acho que o apóstolo Pedro, ele por conta da o Espírito Santo, né, usou muito assim, na hora de inspirar Pedro a escrever esse texto, Pedro pela sua própria, usou muito um pouco daquilo que Pedro foi, né, aquela personalidade forte, aquela vontade de morrer por Cristo, ao mesmo tempo abandonar Cristo, né? Mas quando Jesus fala, você Pedro, você é a rocha, né? Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E você vê que Pedro fala com esse entusiasmo, com essa verdade, com esse aprofundamento, com essa força, né? Essa determinação. E o resultado é isso, né? O resultado da inspiração do Espírito Santo é essa palavra firme. E é isso que eu estou dizendo. Roberto, para os crentes, para nós crentes. Eu quero trazer novamente para os irmãos que estão assistindo em casa. Né? Eu quero mostrar aqui, ó. Antigamente esse livrinho era preto. Você tem um preto aí, né? Tem. Agora está verde. Mas existia, ou não sei se ainda existe, irmãos da igreja que não gosta do manual presbiteriano. Aquele livrinho preto. É muito legalista, é só lei.
Vocês estão percebendo o quanto de Bíblia existe na ordem, né? Se assim eu posso dizer, da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Olha para você ver. Né? Igual a gente falou, homens piedosos debruçaram para que isso aqui chegasse na nossa mão. Para que a gente tivesse paz, harmonia. Exatamente. Eu acho assim, eu não perco nem um segundo. Vou na confissão de fé, pesquiso, olho, né, o nosso sistema de doutrina, como que funciona. Por exemplo, tem questões que são super difíceis, livre-arbítrio, por exemplo, a confissão de fé. Tem coisas que... Já até separei aqui a parte que fala da igreja, ó, coisas que nós estamos falando aqui, está na confissão de fé. E tem um livro que eu posso indicar para os irmãos, do Carl Trueman, viu, pastor? Esse aqui, ó. Dá para ver? Aham. Eu acho que é o melhor livro da matéria. Você vê o imperativo confessional. É porque fica de trás para frente aqui. Não, eu sei, mas é por causa das lentes, né? Então, assim, a gente tem que usar, a gente tem que aproveitar essa ferramenta que a gente tem, as confissões, e pesquisar e tirar as dúvidas. Vamos continuar aqui? Vamos. Cara, mas tá muito gostosa essa aula. Não sei se os irmãos estão sentindo esse prazer que eu tô sentindo. Vamos lá, então. Então, o artigo 4º tá aberto aí? Tá aberto, estamos vendo, tranquilo. Até o seu sublinhado tá aparecendo. A igreja local é uma comunidade constituída dos crentes professos. Nós falamos dos crentes professos, né? E falamos do joio e do trigo, tá? Agora vamos falar junto, ó. A comunidade, a organização da igreja, então, se dá com a comunidade constituída de crente professo, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda. Certo? Quem são, então, os membros menores? Tá? Quem são os membros menores? Porque na igreja presbiteriana nós batizamos os menores, né? Eles são membros da igreja. Pé do batismo. Mas não são pessoalmente professos. Certo? Eles foram batizados até aqui o artigo 4º, acho que dá para descer mais um pouco aqui, ó. Os irmãos estão vendo aí, né? Tá tranquilo. Tá ótimo hoje. Hoje parece que tudo tá conspirando a favor dessa aula. Aqui os membros, ó, irmãos, ó, são membros da igreja. Artigo 4º, achou o capítulo 3? Membros da igreja. Seção 1, classificação, direitos, deveres dos membros da igreja. Artigo 11, são membros da igreja presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas. As crianças não são batizadas? Então elas são membros da IPB, inscritas no seu rol, bem como as que se tenham unido por adesão, transferência ou outra igreja evangélica que tenha recebido batismo bíblico. Se digamos que você batiza lá na Assembleia de Deus, é batismo bíblico? É. Quando você vai para a igreja presbiteriana, precisa batizar de novo? Não. Certo? Não precisa batizar de novo. Né? O conselho pode receber, faz talvez uma entrevista para ver se ela reconhece a confissão de fé, né, pastor? Reconhece a escritura sagrada como única regra de fé e prática e recebe por transferência, né? Jurisdição, né, pastor? Isso. Jurisdição, exato. Jurisdição. Aí vem, artigo 12. Os membros da igreja são comungantes e não... Comungantes. Quem são os comungantes? Os que tenham feito a pública profissão de fé. Criança faz pública profissão de fé? Não. Não faz. Não fez, é pequena, ainda ela tem que ter uma certa idade para entender. Exatamente. Mas batizada ela é. Por quê? Porque ela é batizada? Porque ela é filha da aliança. Se os seus pais levam ela para batismo, é porque reconhece esse pacto da aliança que existe. Que Deus falou, ó, lá desde Abraão, eu te abençoarei, fez um pacto com Abraão, das suas gerações e todas as gerações. E no Novo Testamento isso é realçado, esse pacto. E a teologia da aliança, Roberto, a teologia da aliança, ela é muito profunda. E a Bíblia, ela aponta para essa teologia da aliança. Inclusive,
né? Tolkien, né? Ele fez aquela, é Tolkien mesmo, não sei. Foi Tolkien que Tolkien. fez o Senhor dos Anéis, né? Aquele trilogia do Senhor dos Anéis, mostrando essa questão, né? E C.S. Lewis fez lá o Crônicas de Nárnia e tudo mais. Mas a imagem de aliança, de um Deus de aliança nas escrituras sagradas é muito forte. Por isso que a gente batiza criança, porque Deus não fez aliança com Abraão e seus filhos, com seus descendentes. Deus não ia dar filhos para você que não fossem salvos, né? E não iriam ser salvos. Né? Então Deus fez aliança comigo, com meus filhos, com você e com seus filhos. Então, crendo nesse Deus de aliança, nós batizamos as crianças. Sim. É o selo, né? Deus sela e promete. Inclusive, a confissão de fé de Westminster, eu não sei se... Deixa eu voltar aqui para o artigo, só para a gente concluir, para não fazer tanta... Então, no artigo 12, irmãos, os membros da igreja são comungantes e não comungantes. Os comungantes, os que tenham feito a pública profissão de fé. As crianças estão fora, tá? Mas elas estão aqui, ó, não comungantes. São os menores de 18 anos de idade, que batizados na infância, tá? Não tenham feito a sua pública profissão de fé. Então tá aí, o artigo lá, ó, vamos voltar lá. O artigo 4º, ó, são membros da igreja. A igreja local é constituída juntamente com seus filhos, os crentes professos, profissão de fé, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda. Certo? Certo. Então, os menores batizados são membros da igreja, mas não são professos. Eles foram batizados sob profissão de fé de seus pais ou responsáveis. Assume que os pais é que assumem o compromisso, né, pastor? Uhum. De criá-los na igreja, de educá-los. E esse é o testemunho público, né? Que os pais têm que dar para os filhos. Os pais têm que ensinar os filhos na vida doméstica a orarem, a aprenderem os 10 mandamentos, a aprenderem a oração que o Senhor Jesus ensinou. São coisas básicas, né, da nossa doutrina. Pai nosso que está no céu, santificado. Ensinar essas coisas básicas. Os 10 mandamentos, né? Ama a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Os pais vão ensinando. O evangelho em si, né? Então, assim, você ensina valor, você ensina o evangelho, você ensina a lei e você ensina as confissões, né, da igreja. Roberto, então, sim. Se os irmãos prestar bastante atenção, quando nós fazemos um batismo de criança na igreja, os pais fazem um voto solene diante da igreja. Exatamente. É o testemunho dos pais que testificam em favor do filho, dizendo, ó, ele é filho da aliança, eu participo dessa aliança, eu já entreguei minha vida a Jesus e proferi publicamente a minha fé, professei. Então agora, meu filho, que faz parte da família, dessa família de Deus, de Cristo, ele também faz parte desse pacto. Ele é meu filho, ele está sob minha responsabilidade e eu batizo e apresento diante de Deus esse meu filho, né? Então, o batismo sob profissão de fé dos pais. Batismo dos filhos sob a profissão de fé dos pais. Certo? Uhum. Então, aí os pais se faz mais um compromisso de orar por eles, de educá-los na palavra do Senhor. Né? Amém. Então, a igreja é constituída por membros maiores, professos, e os membros menores, não professos. Uhum. Aí, quando eles atingem ali a maioridade, ou eles crescem, a pré-adolescência, adolescência, e começam a ter um entendimento, eles vão fazer a pública profissão de fé, né? Pública profissão de fé. E aqueles que não batizaram, aproveita, já batiza também. Uhum. Por isso que os pais respondem até hoje nas nossas leis do nosso país. Se você abrir o Código Civil, vai dizer que os pais são responsáveis pelos atos dos filhos civilmente, não criminalmente, civilmente. Então, se o filho quebrou alguma coisa, quem vai pagar é o pai. Né? E eu teria várias histórias para contar do que eu fiz que o meu pai teve que se responsabilizar quando eu era menino. Né? Eu também. E assim acontece. O pacto da aliança tem essa mesma ideia. O pacto é para você e vossos filhos, de geração em geração. É isso que a Bíblia fala, né? E aí, pastor, se eu quiser falar alguma coisa a mais, eu vou abrir o slide aqui para a gente ver sobre essa questão, tudo bem? Tá bom, quando você abrir eu vou falando. Irmãos, olha para você ver, quando a gente trata do manual presbiteriano, principalmente da organização de comunidades locais,
a responsabilidade da instituição diante da sociedade. Nós somos uma igreja formada por pessoas capazes, pessoas maduras, mas que também são responsáveis pelos menores, né, que estão à nossa guarda, né, tanto diante de Deus, para que a gente venha fazer com que essas crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como também diante da sociedade, dando aos nossos filhos educação e respeito, né, pelas leis que sobre nós está imposta, né, aí fora. Então é exatamente isso. Que interessante a igreja mostrar aí também a questão da nossa submissão às autoridades, como está lá em Romanos 13. Né? Então, ótimo, Roberto, ótimo. Vai lá, Roberto, vamos seguir. Já está aqui o seu slide. Vamos lá, por que o batismo cristão inclui as crianças, irmãos? Lucas 18:16. Jesus, porém, chamando para si junto de si as crianças, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Porém, Jesus chamando-as para junto de si, ordenou: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Aí, as crianças têm acesso ao reino de Deus? Tem. Jesus não batizou essas crianças, pastor, observa só, mas deixou claro que elas são bem-vindas. Há quem questione que as crianças não podem ser batizadas, porque não creem. Será que as crianças não creem, pastor? Será? Vamos ver? Mateus 18:4-6. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha só. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, ó. Isso é pesado, isso é forte, né, pastor? Quando eu ensino meus meninos aqui em casa, né, melhor que ele pudesse pendurar no pescoço uma grande pedra de moinhos e fosse afogado na profundeza do mar. Olha o que Jesus está falando. Não afaste as crianças. Os pequeninos creem em mim. Se você fizer tropeçar, é melhor você pendurar no pescoço uma pedra e se afogar na Roberto, do mar. Posso contar uma história, cara? E eu quero aproveitar essa história. Eu quero aproveitar essa história. Dos meus meninos, né? Eu quero aproveitar essa história e pedir oração pelo pastor da capela presbiteriana, o pastor Natanael Salum, foi internado ontem com complicações da Covid. E a esposa já está internada, já tem uma semana com complicações da Covid. Então, vamos orar pelo pastor da capela presbiteriana, irmãos. Né? Foi ruim. É o Leonardo Salum? Não, da capela presbiteriana de Anápolis é o Natanael Salum. Natanael Salum. E a esposa também já estava internada, ele teve que internar ontem à noite. Vamos orar por eles, né? Mas eu lembro de uma discussão no presbitério entre o pastor Alexandre Sena, Leonardo Sayum e o pastor Natanael Salum. Justamente aqui, né? Onde o pastor Leonardo e outros pastores estavam falando, não, a predestinação, falando sobre predestinação, há crianças que foram predestinadas para o inferno e tal. E o pastor Natanael Salum, rapaz, levantou e usou todos esses textos bíblicos e usou teologia e falou, olha, as crianças delas é o reino dos céus. E ele, assim, cara, foi um diálogo que foi até de madrugada, mas foi um show de Bíblia e teologia que foi espetacular. Eu era seminarista na época. Fantástico. Fantástico, né? É uma discussão assim. Mas quando a gente olha para as palavras de Jesus, parece que, assim, é difícil, né, sustentar outra coisa, né? Porque deles é o reino dos céus. Não os pequeninos creem em mim. Olha, você não tropece, não vai fazer tropeçar eles. Porque eles creem em mim. Olha, pastor, esse próximo slide, ó. Precisamos ser como crianças. Ou seja, manifestar a ingenuidade, o amor puro de uma tenra criança. Precisamos nos deixar carregar por Jesus. Eu vejo aqui meus meninos, pastor. Eles estão o tempo todo, quando vai falar de Jesus, eles falam numa pureza, numa simplicidade, numa beleza, numa fé, numa confiança. Não, papai, Jesus tá vendo tudo isso aí. Jesus tá vendo, ele não vai deixar a gente tropeçar, né? Não, Jesus vai me guardar. Eles estão assim, de um modo simples, puro, ingênuo e num amor puro, tremendo. Só para ter uma ideia,
só para a gente pensar assim, como a criança ela é pura, que ela briga com uma outra criança, né? Algum problema ali, não sei o quê. Ela prefere perdoar, aguardar mágoa, rancor, ira, ódio. É isso mesmo. Ela prefere ser feliz a ficar guardando ódio, raiva e tal. Ela tem essa essência do reino de Deus, que é alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Ela tem essa alegria de viver. Cara, ela tem a alegria do reino de Deus. Ela tem a alegria do reino dos céus. Eu A vejo. criança está no meio de guerra, no morro lá, tiro para todo lado, ela está brincando. Bonequinha, carrinho, brincando com o coleguinha, tiro comendo. Gente morrendo, chorando e tal. Fomes, miséria, guerras, insegurança pública, violência. E criança não tá nem aí pra luxo. Tá no meio de tudo isso, vivendo de forma amorosa, pura E e simples. ingênua. Ela vai sendo contaminada? Vai. Mas ela sempre está sempre vivendo uma alegria que os adultos não conseguem viver num ambiente desse. Eu vejo a Carolina, por exemplo, a gente tem um apartamento aqui que a gente fica meio de semana, né? O apartamento ali é arrumadinho, tem, né? Como se diz, tem luxo, né? Entre aspas. Mas aí é quando a gente vai pra casa do fundo, lá no IAPC onde você foi, lá é tudo assim, bem simples, bem assim, não tem o conforto que tem o apartamento, né? E a Carolina ama ficar lá. Ela assim, ó, uma pureza tão grande. Onde nós dois tá sentados, deitados na rede, conversando, ela deita comigo, a gente vai conversando. Aí eu falei, ei Carolina, você gosta mais daqui ou lá do apartamento? Ela, eu amo ficar aqui, papai, e não sei o que, né? Então assim, uma casa muito simples, muito simplesinha, e assim, e criança não tem essa coisa no coração, né? Não, que coisa maravilhosa, essa pureza, né? Exatamente. E aí, pastor, eu queria só voltar para o nosso artigo 4 mostrando o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Lá fala, né, os crentes professos, né? Vamos ver aqui a Confissão de Fé de Westminster sobre o nosso artigo 4 quando fala que a igreja é constituída por crentes professos, seus pais e seus filhos, né? Batizados também. Olha lá, ó. O batismo de criança é um dever bíblico, está na Confissão de Fé de Westminster. É possível ler aí, né, pastor? Você quer que eu leia ou você lê? Pode ler, pastor. Aqui, ó, Item confissão. 4 aí da Confissão de Fé. Não só os que de fato professam a fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles o seja, devem ser batizados. Só o 4, né? Não só os que de fato professam a sua fé em Cristo, né, e obediência, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles devem ser batizados. É aquilo que a gente leu no artigo 4º, é o que a gente leu, aqui a gente vê na Bíblia, né, quando Jesus fala sobre as crianças, e quando a gente vai ver sobre o pacto. No 5, pastor, lê pra gente ver. Posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Ou seja, não é o batismo que salva. O batismo é um selo externo, né? É a circuncisão agora, a nova circuncisão, certo? No Novo Testamento. Ele sela, ele é um sinal. Ele diz, olha, essa pessoa manifestou o desejo de nascer de novo. Esse é um símbolo exterior de algo que foi realizado interiormente. A transformação foi realizada interiormente. Por isso que a Confissão de Fé diz que a gente não pode menosprezar ou negligenciar essa ordenança, não obstante, a graça e a salvação não se acham inseparadamente ligadas a ela. Ou seja, graça e salvação independe do batismo. Certo, pastor? Porque senão, eu vou dizer o seguinte, que eles que morreram sem batismo em Cristo estão no inferno. É correto dizer isso? Errado. Está errado. Quem morreu em Cristo e não deu tempo de batizar, o ladrão da cruz foi batizado? Não. Não, e Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo? Estarás comigo no paraíso. O que até onde a gente sabe, ele não foi batizado, né? Que sem ela, uma pessoa não pode ser regenerada ou salva. A pessoa pode ser regenerada e salva, ainda que não batizada. Mas é um ato, né? É um ato
bíblico, é um ritual externo para certificar, dizer, melhor, para simbolizar, para expressar aquilo que já foi operado internamente. Exatamente. No regenerado, na vida do regenerado, do redimido. Tá bom para vocês, pastor? Vamos. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adulto ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus em seu tempo determinado. Então, apesar da eficácia do batismo não ser limitada ao momento em que ele é administrado, né? Por exemplo, seja quando na criança ou no adulto, né? A despeito disso, no devido tempo, o batismo, né? Pela graça que Deus prometeu, né? Para nós, para aqueles que são redimidos, que são transformados, que o Espírito Santo é quem vai lá e sela e faz a obra, né? Seja adulto, seja criança, segundo o conselho da vontade de Deus no seu tempo determinado. Apesar de tudo isso que a gente falou, o batismo tem uma eficácia, opera em nós uma operação do Espírito Santo, no sentido de que aquele ato externo, ele diz muito. Não é porque ele não é imprescindível para a salvação que ele não tem os seus efeitos na nossa vida. Ora, quando você leva uma pessoa lá na frente, lá na igreja, batiza, nós como seres humanos, nós temos essa questão de rituais. Né? Por mais que a gente ache que não, por exemplo, um casamento. Por que Deus ordenou o casamento? Não é um sacramento da igreja. Da católica é, da protestante evangélica não. Mas o casamento, quando você faz o ritual, ele simboliza algo maior. Algo muito mais grande, muito mais profundo. É uma só carne. Né? É Cristo a igreja. Ele está simbolizando uma verdade espiritual materializada numa limitação humana. Mas é uma verdade muito maior. E quando nós sonegamos esses rituais, né, bíblicos, nós estamos ignorando a verdade que é por trás deles, o fundo de pano espiritual deles. Entendeu, pastor? Uhum. Então, quer dizer, é por isso que a gente faz. E é o que está dizendo o 6. Olha a profundidade do item 6. A eficácia do batismo não se limita ao momento que é administrar. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida e não somente oferecida, mas realmente manifestada, ou seja, ele oferece, ele promete e manifesta através do batismo. Percebeu, irmãos? Uhum. Os irmãos estão nos ouvindo aí. Então, Deus prometeu a salvação, a graça, a transformação interna, a redenção, a regeneração, mas ele ainda manifesta isso no Espírito Santo, na vida dos seus filhos, nos adultos, nas crianças, segundo a sua vontade, através do ritual batismo. Uhum. Entendeu? Então ele está selando tudo isso. Deus sela e promete. Então, irmãos, olha lá, filhos de pais cristãos devem ser introduzidos na igreja visível. É por isso, Roberto, que um dos símbolos de... quando a gente fala símbolos de fé, quais são... fala de meios de graça, batismo e Santa Ceia. Meios de graça, exatamente, bem lembrado, pastor. Meios de graça. São meios, instrumentos. É por isso que é tão rico a confissão de fé, e é tão rico a gente estudar a Constituição, fazendo esse paralelo com a confissão e os versículos bíblicos. Quer ver? Olha só, pastor. Lê pra gente esse slide, pastor. Filhos de pais cristãos devem ser introduzidos na igreja visível. Os filhos dos cristãos, por causa da aliança, são consagrados, que indica santificados, uma vez que convivem com os pais ou somente um deles. Tá vendo? Ele está dizendo, ou o responsável, quem quer que seja. E esses pais cristãos, eles, por causa da aliança, os filhos são consagrados. E aí, pastor, vamos lembrar aqui, o que a Bíblia fala dos nossos filhos como sendo santos? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 7,14. Tá? Coríntios 7,14? Se os irmãos quiserem abrir, a gente pode entender um pouco disso. Por que a Bíblia fala dessa forma dos pais em relação aos filhos? Rapaz, tem irmãos que não estão assistindo a EBD porque, não, manual presbiteriano, é só lei, é só legalismo. Cara, o tanto que nós usa de Bíblia aqui, o tanto que tem teologia, espiritualidade nesses assuntos, hein?
Demais, Ramon. Demais. 1 Coríntios 7,14. Isso. O que diz lá? Tá aqui. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Parte final agora. 15? Não, lê, pode continuar lendo. Ah, tá, pode continuar lendo, né? Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Olha só, olha só. Olha o que Paulo falou aí, pastor. E agora, hein? Eu já vi muita gente invocando esse versículo para poder segurar o casamento por causa dos filhos. Eu já vi. Já teve aconselhamento nesse sentido, pessoas invocando. Mas olha que interessante. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido credo. Credo. E vice-versa. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crédula. Ou santa, né? Só lembrando, Roberto, só lembrando. Olha só. Que crédulo aqui não quer dizer... seriam impuros, pastor. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora são santos. O que nós acabamos de ler no slide? Filhos de pais cristãos devem ser introduzidos na igreja visível. Os filhos cristãos, por causa da aliança, são consagrados, ou seja, são santificados, uma vez que convivem com os pais. Pastor, isso é profundo demais. É muito. É por isso que no mundo hoje há tanta tragédia familiar. As pessoas desfaceram os casamentos, acabam com tudo e não percebem que é uma ligação espiritual, que a sua vida pode santificar a vida do outro, seja do cônjuge, seja do filho. E é por isso que o Pacto da Aliança desenvolve tudo isso, e quando a gente pudesse falar sobre isso no momento oportuno. Mas aqui só para deixar claro, por que do batismo das crianças? Como que se desenvolve? Ou seja, a mãe, o pai que fica firme ali no convívio, né? Com seu esposo e tal, um santificando o outro e tal. Os filhos são santificados. Olha que coisa importante e que coisa séria, não é? Olha que coisa séria. E só para lembrar, muitas vezes, quando a gente fala assim de marido crédulo e vice-versa, mulher incrédula, a gente não está falando apenas da questão de julgo desigual no sentido né, não, mas está falando de crente mesmo, crente converso né, e crente nominal. Porque há muito crente nominal, que acabamos de ver dentro da igreja, que só, né? Então, assim, há a esposa piedosa, crente, e marido nominal, que vai à igreja, frequenta a igreja junto com a esposa, mas não é crédulo ainda, não é crente ainda. Mas é santificado pela esposa crente. Exatamente. Aí no final do capítulo, do versículo 14, que nós acabamos de ler de 1 Coríntios 7, diz: outra sorte, os nossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E aí, pastor, o slide, por isso eu quero agarrar, estou fechando nos filhos, que é o tema lá do artigo 4º, tá? Às vezes vai surgir muita coisa para falar, mas a gente vai amarrando aqui, tá? Lê para nós, pastor, esse slide, por favor. A principal razão para batizar nossos filhos é a fé no Deus da aliança. Como um Deus de aliança, promessa, pacto, o Senhor fez um pacto com a família completa. Nesse pacto, os filhos devem ser batizados ou, como acontecia no Antigo Testamento, circuncidados. Jesus é o Deus encarnado na aliança. A chave para entender o batismo de crianças é a circuncisão. Jesus fala, semelhantemente, em Lucas 22:20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor. A nova aliança foi feita, é o cálice. Em Cristo tem uma nova aliança. A circuncisão virou batismo. Olha aí, pastor, lê esse versículo, Colossenses 2, 11, 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé
no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Isso. Olha só, o texto bíblico não é inconfundível. Em Cristo, o batismo tem o mesmo ser espiritual da circuncisão. Olha só, pastor. Que coisa maravilhosa. Então tá claro, né? Deus selou, prometeu, através do batismo, né? Dessa geração da aliança, do pacto da aliança. Uhum. E a circuncisão é o batismo do Novo Testamento. E tem o mesmo selo espiritual. É esse selo, é isso que sela, né? Então, olha você ver que coisa mais linda. Na circuncisão de Cristo. Por isso que o Paulo usa o termo na circuncisão de Cristo. Que é esse despojamento do corpo da carne para nascer uma nova vida no corpo do Espírito. Aí Paulo desenvolve isso lá também em Romanos. Lembra? É. A carne e o Espírito, né? E aí, através disso, é que a gente é ressuscitado mediante a fé, né? Tá vendo que é perfeito. No poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, olha a beleza do batismo aí, ó. É que Deus não só tornou a circuncisão no batismo, como também estabeleceu o sacerdócio de todos os santos. Eu digo isso porque, se a gente for em 1 Pedro 2,9, pastor, os irmãos vão lembrar: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir do batismo, olha só, nós não lemos aqui, ó. Foi circuncidado por intermédio de uma, mas despojando o corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado por velho mundo, por velha vida, juntamente com ele no batismo, agora ressuscitou. Na fé, mediante a fé no poder de Deus, dentre os mortos para uma nova vida. Que vida nova é essa? Agora, é o sacerdócio de todos os santos. Por isso que crente, batizado, renascido, regenerado, nova criatura, não tem como ficar dando maus frutos ou não dar fruto nenhum. Ele tem que dar um bom fruto. E não tem... algo natural. Vós, porém, que foi eleito, foi chamado lá atrás, sacerdócio, agora é sacerdócio real. Crente, crente convertido, batizado, que tem o Espírito Santo, ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar sentado, aquele crente 3S, salvo, sentado, satisfeito. Crente convertido, batizado, ele não é crente 3S. Eu estou falando para minha esposa aqui, como é que a gente faz com esse decreto, né, sem querer questionar, sem querer desobedecer a ordem das autoridades, 1 Coríntios 13, mas pensando, como que a gente pode deixar nossas crianças em casa e não levar para a igreja? É algo insano do ponto de vista bíblico, né? De não reunir, de não comungar, de deixar nossos filhos na frente de computador, de aparelhos celulares, de televisão 24 horas, e eles não podem ir para a igreja. É onde meus fuzis tá queimando, com isso. Eu tô assim, gente, isso não cabe na mente do cristão. A André ontem veio falar comigo e falou: não, tem igreja que não está seguindo, meu bem, mas a gente tem que obedecer os decretos. Mas nossos filhos, como é que fica as crianças? Como que pode não ter escola dominical para criança? Como as crianças não podem estar na igreja? Irmãos, isso tem que gerar uma resignação. Nós temos que correr atrás das autoridades e rever alguma coisa. Nós temos que rever alguma coisa. As crianças estão sendo sufocadas, estão sendo sepultadas espiritualmente. As crianças estão morrendo. Que geração é essa que nós estamos construindo? Um ano já foi, vai para 2 anos. Ainda estão dizendo que a cepa de não sei o que tem variantes do Covid, Roberto, a vacina só vir daqui 10 anos. E eu dou graças a Deus, por exemplo, por famílias igual vocês, que vocês aí na sua casa, vocês fazem o curso doméstico, ensina para as crianças, vocês dão Bíblia para os filhos de vocês. E para aquelas famílias que não dá conta disso? Eu fico pensando. Pois é, que se apoia ainda muito mais na igreja, né? Para poder ensinar a palavra de Deus, como que fica. Então, assim, nós temos que repensar. Nós vamos viver 10 anos com um vírus que se multiplica, que muda de forma e se desenvolve, e sem vacina para isso, e as crianças dentro de casa. Temos que rever isso. Inadmissível a gente ficar do jeito que está. As crianças vão para a escola, as crianças vão para parques, as crianças estão indo para todo lugar, menos para a igreja. Nós precisamos pensar. Precisamos sentar com as autoridades e pensar. Exatamente. As crianças são as que menos transmitem, isso já está sendo, já foi até verificado, já foi constatado. Né? Todo mundo percebe isso. E elas estão sendo sacrificadas espiritualmente por conta desse entendimento. Cara, então, irmãos, quase a gente percebe aí algo demoníaco, né? Não, absolutamente. Né? Essa privação,
esse controle social que a gente sabe, enfim, tal, são questões que têm que ser revistas. Tem que ser revista, tem que ser pensada, a igreja tem que se movimentar. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, seu filho dentro de casa, sua filha, o que está sendo construído na vida deles? Para onde nós estamos caminhando nossos jovens? Nós queremos ser uma Europa, as igrejas tudo fechadas daqui mais uma, duas gerações? Igrejas virando prédio de boate, de cinema e tal. Elas vão perder a paixão pela igreja, a alegria, o entusiasmo, o fervor. Exatamente. Já muitos estão frios, não vê alegria nenhuma nisso. Agora os seus filhos, irmãos, nós temos que repensar tudo isso, orar muito, pedir a Deus intrepidez para a gente movimentar isso. Não dá mais um ano. As crianças estão sendo sacrificadas espiritualmente, estão sendo assassinadas espiritualmente. Há necessidade de rever. É um alerta que a palavra de Deus faz para a gente. Né? Cristãos se reuniam de várias formas, a gente precisa rever com as autoridades, precisamos conversar, precisamos ter uma discussão pública aberta. Porque a escola tá tendo escola presencial, Roberto. Você falou uma coisa que eu não tava linkando, ó. Tá tendo aula presencial. A Cássia, ela tá com 12 alunos numa sala de aula. Pois é. A ideia não é fechar as escolas, é pegar as escolas como paradigma para poder mostrar que é possível sim estabelecer uma forma organizada, com proteção, para que as crianças possam estar na escola dominical. Uhum. Né? Deixo aqui para todos os presbíteros da IPB, quem estiver assistindo, quem puder passar, para os presbíteros da nossa igreja também, tem que repensar. Acovardar nesse momento não dá. É um ano, já foi um ano. Vai mais 2, 3, 4, 5, 6. Não, Uhum. A igreja é a nossa casa, é verdade. Mas quantos estão fazendo da sua casa a igreja? Uhum. Tem que pensar. Continuando aqui, pastor, para encerrar então, porque eu acho que o tempo está, né? Rapaz, tá bom demais essa É aula. necessário. Por que é necessário fazer a profissão de fé? Aqueles que foram batizados na infância têm a oportunidade de também publicar sua fé. Ou seja, agora que se tornam capazes e creem, podem falar com seus lábios sobre sua fé pessoal. Capazes e creem. Agora pode falar com seus lábios. Antes estava apoiado na fé dos pais. Agora, né, Jesus fala dela e elas creem em mim. Ou seja, o batismo não é um ato irresponsável. Não, Jesus fala que as crianças creem. Agora são capazes e creem melhor, desenvolvem melhor suas ideias, tal. Podem falar com seus lábios sobre a sua fé pessoal. A Bíblia, pastor, em Lucas 12:8 diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, a profissão de fé é ato exigido da parte de jovens e adultos que, batizados na infância, declarem perante a igreja visível que também foram regenerados e admitidos na igreja invisível, que é o artigo 4º. Tá? Eu não sei o tempo que a gente tem aí, pastor. Deixa eu ver aqui. A gente já passou 16 minutos, mas... A gente já passou, né? Romanos 10:9, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Né? Uhum. Então, pastor, fechando, né? Uhum. Profissão de fé, o senhor pode dizer pra gente? Profissão de fé é o exercício particular e individual de um jovem ou adulto que professa a sua fé perante a igreja, a fim de que todos saibam de seu compromisso. Com isso, a igreja, por sua vez, também se compromete a solenemente ajudar e contribuir com o crescimento e a edificação espiritual desse jovem ou adulto. Tá vendo? É o artigo 4º. Crentes professam. A igreja é constituída, artigo 4º, né? Nós estávamos lá. A igreja é constituída de crentes professos, os pais e os filhos batizados. Certo? Por que essa solenidade? Ao tempo que você professa a fé, tá aí. A igreja também vai ajudar no crescimento e edificação espiritual do jovem e do adulto. Então a profissão de fé é um momento de declaração, pastor, e primeiramente de submissão a Cristo. E em seguida de quê? E em seguida, submissão aos líderes da igreja. Enquanto sejam fiéis à palavra de Deus. Roberto, posso só falar uma coisa aqui para... Artigo 4º caput. Né? Artigo 4º caput.
encerrar a aula, se quiser. É isso que eu ia falar. Livros, tá? Depois os irmãos podem ler qualquer um desses livros, muito bons, sobre os catecismos, tá? Ótimo. Então, pastor, acho que a gente pode encerrar, se eu quiser falar alguma coisa. Roberto, olha para você ver. Nós estamos tratando da igreja local, né? Artigo 4º. Cara, eu tenho para mim, isso é bíblico, que a maior ferramenta missionária que existe chama-se igreja. Sem dúvida. Cara, você pode fazer caminhada com Cristo, passeata com Cristo, carreata com Cristo, cruzadas evangelísticas. Você vai... Cara, melhor e maior ferramenta missionária chama-se igreja. Igreja local. Por quê? Porque ela vai ensinar, né, discipular e fazer com que esses cresçam na graça e no conhecimento e depois envia. Cara... Engraçado que, se eu falando aí, exatamente, é o maior celeiro missionário. É onde você tem como reunir, se organizar, arrecadar fundos, investir, enviar, orar. Você tem o corpo de Cristo ali que se organiza para fazer tudo isso, né? E o capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster fala da igreja, né? Capítulo 25. E ele vai falar exatamente o caput do artigo 4º. Se eu pudesse colocar aí, não sei se eu tenho aqui, mas ele fala: a Igreja Católica Universal, Igreja Evangélica, que é invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster. Então, a igreja, você vê quantas ferramentas aí? A Constituição, os catecismos maior, menor de Heidelberg, belga, os catecismos que a gente tem, a Constituição da igreja, né? Tudo puxando, pegando a Bíblia para poder extrair lá dentro da Bíblia as bases para que isso funcione bem. Então é maravilhoso, né? Cara, é maravilhoso demais. Nossa, como é bom a gente estar numa igreja tão bem organizada, né? Que tem tudo mastigado pra gente também, né? Falando da instituição. Roberto, ó, top. Deixa eu só despedir dos irmãos aqui. Deixa eu só aqui. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sei que a gente extrapolou em 20 minutos, mas foi, para mim, foi excelente a aula e eu creio também para vocês. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por essa EBD. Quero pedir o presbítero Roberto, pastor Roberto, né, porque presbítero é pastor, que orasse por nós. Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. Penetra a alma, espírito, divide juntas e medulas e é apta para discernir os desígnios, os propósitos do nosso coração, que é enganoso, mais enganoso que todas as coisas, mas o Senhor o conhece. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é quem sonda o nosso coração e nos conhece. Sabe quando nos assenta, quando nós nos levantamos, esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar. Ainda a palavra nem nos chegou à boca, o Senhor aí já conhece, Senhor. Tão maravilhoso é, quão maravilhoso e tremendo é o seu conhecimento com a nossa vida, Deus, com as grandezas, com o universo, com tudo que há e que foi criado e que existe. O Senhor pode sim guiar as nossas vidas. O Senhor pode sim nos guiar pelas veredas eternas, pelos caminhos eternos, Senhor. Nós te louvamos por essa escola dominical, te louvamos pelas escrituras sagradas aqui lidas. Muitas vezes não lemos as escrituras sagradas, Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de lermos, estudarmos a nossa Constituição, lendo as escrituras sagradas, estudando, Deus, sobre as tuas promessas, sobre o pacto do Senhor para nós, sobre a aliança que o Senhor fez com o teu povo, sobre o amor derramado na cruz por nós. Nós te louvamos por isso, nós te exaltamos por isso, nós adoramos o teu santo nome. E rogamos, Senhor, que o Senhor continue movendo a tua igreja para ser uma igreja amorosa, uma igreja que pregue as boas novas da salvação, uma igreja acolhedora, uma igreja sábia, uma igreja que busca nas raízes mais profundas da palavra de Deus
Deus, a sua forma de viver, a sua regra de fé e prática, a santidade, a pureza, Deus, e o amor. Muito obrigado. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos que nos acompanharam, abençoa esse domingo, que possamos realmente sermos crentes fervorosos, alegres, Deus, e que sirvam ao Senhor com alegria, Deus, enquanto o Senhor nos conceder em vida na terra. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para terminar aqui, Roberto, só queria ler o comentário da Janina. Excelente essa aula sobre Constituição. Precisamos conhecer a igreja a qual pertencemos. Acho que todos que forem recebidos em nossa igreja devem ganhar o livro sobre a Constituição da igreja. Ótimo. Né? Ótimo. Ótimo. Né? Perfeito. Eu acho que a gente deveria ter uma aula a gente deveria ter uma sala depois e um discipulado para pessoas que chegassem na igreja, para a gente, né, durante um ano ela aprender sobre a igreja, né? Seria ótimo, né? Tranquilo. Agradeço. Irmãos, a gente termina dizendo aqui, né? Eu queria, não sei se consegue ver aí, né? Mas aqui, ó. Vou até apontar uma letra aí, ó. Tá vendo? O que está escrito aqui? Alegrai-vos. O que está escrito aqui? Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre, irmãos. Alegrai-vos, viu? Um excelente domingo, com muita alegria no Senhor Jesus. Ó. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.